Boa noite, amigos do Florescer da Consciência. Boa noite, amigos da live. Continuando com a nossa programação, damos em seguida uma- seguindo a nossa programação, nós damos em seguida ao tema de perguntas e respostas com Alfredo Narras. Eu peço aos amigos que estão nos ouvindo pela primeira vez para que se inscrevam no nosso canal. Temos algumas perguntas já feitas aqui no pessoal da live. Helena? Sim, sim. Bom, eu já vou começar então bombardeando o Narras, né? A pergunta do Diego, ele pergunta assim: professor Narras, de todos os evangelhos apócrifos, apocalípticos, apocalípticos, na sua opinião, qual melhor relata os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo? Deixa eu pensar um pouquinho, porque o Apocalipse que está no Evangelho é o de João, que foi escolhido pelos pais da igreja quando construíram a Bíblia. E ele já foi escolhido por ter sido, digamos, o mais autêntico, o mais correto do ponto de vista da fé cristã e do próprio histórico desse livro, que ele tem toda uma gênese especial e foi feita pelo apóstolo predileto de Jesus. Agora, tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Maria de Madalena, se não me engano, Apocalipse de Felipe, tem vários apocalipses entre os apócrifos, ou seja, são livros que na igreja desconsiderou quando construiu a Bíblia. Então, desses, eu acho que o de Pedro talvez seja o que mais tenha correlação com o Evangelho, o Apocalipse de João, que foi contemplado no Novo Testamento. Então, dos que eu conheço, me parece que o de Pedro seria o mais coerente com o que diz as profecias a respeito do futuro da humanidade. Então, acho que é um bom livro para se, um bom evangelho para se para se comparar, digamos assim, com o de João. Mas de todos, na realidade, o que melhor detalha as épocas da humanidade é o que está na Bíblia mesmo, é o Evangelho, o de São João, né? O Apocalipse de João, porque ali ele detalha muito bem as questões da humanidade. A primeira parte dele fala sobre as igrejas fundadas por Paulo, os problemas que elas estavam enfrentando. O próprio Apocalipse determina qual o procedimento que os cristãos deveriam ter com relação às igrejas, nas falhas que elas estavam apresentando. Então é um livro de abertura especial, o Apocalipse de João, que está no Novo Testamento. Depois ele começa a relatar as épocas da humanidade, e é interessante notar que ele fala em selos, né? Essa questão dos livros selados, os livros lacrados, tem a ver com a época. Na época em que os apóstolos escreviam seus evangelhos, eles eram escritos em rolos e esses rolos eram lacrados com um tipo de lacre. Então, quando você tira um lacre de um pergaminho e faz a leitura dele, é isso mais ou menos o que o João estava relatando. Então, o primeiro lacre, foi aberto o primeiro selo, e aí vem um livro contando um período da história da humanidade. E é interessante
que, à medida que vai se aproximando do final dos tempos, quer dizer, os tempos em que a volta de Jesus está próxima, então ele vai detalhando esses livros selados, ele vai tirando o lacre desses livros, tirando o selo, e aí entram o quê? No último selo, o último livro, é que entram as 7 trombetas, que já anunciam a volta de Jesus. Então, essas trombetas, até onde a gente hoje consegue compreender, são as revelações espirituais que estão chegando e chegaram a partir do século XIX. A gente percebe que quando começou a revelação espírita, a primeira coisa que o Kardec colocou é que a revelação espírita era o cumprimento de uma das promessas de Jesus, justamente aquela que está no Apocalipse, que ele enviaria o Consolador. Aliás, na Santa Ceia, que ele indica que viria o Consolador explicar as coisas que Jesus não podia ter dito na época dele, porque o pessoal não compreendia. Então, essa é uma das trombetas. E aí segue a sequência de trombetas, até que, na 7ª trombeta, então, tem o cenário no qual a volta de Jesus acontece. E essa última trombeta que toca, ela tem algumas características bem detalhadas, que ela conta da queda das torres, da morte das testemunhas, enfim, tem alguns ingredientes muito específicos, determinando que aquele é o momento da volta de Jesus. Então, os historiadores, os pesquisadores, os investigadores do Apocalipse, eles se debatem nessa questão de qual é o significado da queda das torres, quais são os eventos que marcam, que têm esse significado. Até onde eu também pesquiso isso há décadas, desde que se começou a falar nisso aqui no Brasil. A primeira ocasião em que se falou em queda das torres, nós já falamos sobre isso aqui no Hangout, foi a morte dos irmãos Kennedy, que seriam 2 torres, 2 pilastras da democracia americana, e que, com a morte deles, as forças trevosas do republicanismo americano tomaria conta do mundo e haveria uma manipulação muito grande. Então, seria um cenário hostil, mas que obrigaria Jesus a voltar para colocar as coisas no lugar. Isso foi um cenário. Não funcionou, não aconteceu, Jesus não veio, apesar de muitos médiuns terem anunciado a volta dele naquela época, né? Depois teve a queda do Muro de Berlim, onde foram consideradas o comunismo e o capitalismo como 2 torres que escoravam a economia mundial, de certo modo, 2 extremos, e que com a queda do comunismo, então, a democracia universal poderia aproximar os povos e transformar as nações em nações irmãs, cooperativas e tudo mais. E esse cenário de convergência de interesses de todas as nações poderia dar vazão à volta de Jesus naquelas condições. Também não veio. Então, aí quando caíram as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, lá no atentado de 11 de setembro, também se cogitou de pensar que a queda das torres ali tinha a ver com aquela revelação da 7ª trombeta do Apocalipse, que dizia que era o momento propício para a volta de Jesus. E nós estamos esperando, até agora. Eu acredito nas revelações que estão contidas no Apocalipse por uma razão muito simples. Tudo que está relatado ali já aconteceu. As guerras que aconteceram, as pestes, a fome, a miséria, todos os percalços que a humanidade teve ao longo desses 2000 anos estão narrados em cada livro selado que foi aberto. Está lá descrito.
Segunda Guerra Mundial está transparente, visível, né? A peste que consumiu a Europa está lá, escrita. As guerras, né, as múltiplas guerras de lutas pela sobrevivência do cristianismo estão lá relatadas. Enfim, tudo já aconteceu. Se a gente pegar o Apocalipse e fizer uma leitura fluida dele, tudo que foi profetizado ali já aconteceu. A única coisa que falta acontecer é a volta de Jesus. E aí, por isso que nós estamos falando, nos apócrifos, o que mais fala nesse mesmo tema é o Apocalipse de Pedro, que também define o final dos tempos como a volta de Jesus. Então viria o julgamento dos bons e dos maus, dos vivos e dos mortos, enfim, haveria seleção, Jesus levaria os seus eleitos com ele, e aqueles que ficaram na terra seriam então imbuídos de novas missões para elucidar, para despertar a sua espiritualidade. Então, é assim, esse cenário, se a gente olhar bem, ele está acontecendo, ele está ocorrendo. Quanta gente que não está se definindo hoje? Tem muita gente se definindo. A maior parte das pessoas que tem alguma conotação de sua vida com alguma religião cristã, as pessoas estão tomando rumos pessoais, né? Não, eu vou até o fim da minha vida, a despeito de toda a maldade do mundo, a despeito de todas as coisas ruins que acontecem, a despeito de toda a maldade humana, eu vou persistir no bem. Essas pessoas se definem no caminho do bem e são os eleitos de quem Jesus falou. Então é perseverar no bem até o fim. É isso que o Apocalipse pressupõe, né? Com a volta de Jesus, essas pessoas seriam aquelas que Jesus nomearia como os seus representantes na humanidade. Aqueles que ficam mornos, que Jesus sempre criticou e combateu, aqueles que não são nem bons nem maus, que ficam no meio termo, uma hora são bons, outra hora são maus, uma hora se compromete com a maldade, outra hora se arrepende e faz o bem. Esse tipo de criatura indefinida, indecisa, morna, como Jesus falava, eles vão depender de uma nota mínima para ficar na Terra, né? Porque aqui vai se tornar um planeta de regeneração melhor, esse pessoal vai ficar aqui aproveitando as novas oportunidades que vão surgir para trabalhar, para se melhorarem, para, enfim, aprenderem que é no bem que elas têm que caminhar. E aqueles que já se definiram pelo mal não têm mais conserto, não, já estão de tal forma comprometidos com karmas muito profundos, muito graves, vão ter que sair da Terra. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então, é um cenário que já está acontecendo e a conclusão dele só depende da volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, ou daqui a pouco, daqui mais um ano, dois, daqui 3, 5 anos. É Jesus que vai avaliar o momento certo para ele vir, de tal forma que a vinda dele, o retorno dele, seja aproveitado pela maior parte da humanidade. Enquanto isso, a gente tem que ficar divulgando a volta dele, para que quando ele voltar, ninguém alegue que não sabia. Não vai poder usar essa desculpa, eu não sabia que a gente estava sendo julgado, que a gente estava sendo avaliado, que a gente estava sendo observado por uma esfera superior e que Jesus viria aprovar ou reprovar o comportamento da gente. Ninguém vai poder alegar isso. Essa é a questão que está em jogo. Ninguém pode usar como desculpa a ignorância do fato de que Jesus viria fazer esse julgamento e que nós chegamos nesse momento, nesse tempo. Então ele pode vir, e eu penso que Jesus voltará quando uma quantidade crítica de pessoas suficiente para abarcar a maior maioria da humanidade estiver consciente dessa mensagem. Esse é um pressuposto que eu acho que seja o mais interessante para se avaliar o Apocalipse. Porque tudo que está ali já aconteceu, só falta a volta de Jesus se concretizar. Eu penso que está por muito pouco, e também
por uma conscientização da gente, da humanidade em geral, com relação a isso, e também de Jesus avaliar qual o melhor momento para ele aparecer. É só isso. Essa ideia que eu tenho dessa mensagem do Apocalipse. E aí, tanto os apócrifos quanto o oficial dizem, de certo modo, a mesma coisa. Então, eu penso que essa é a consideração mais profunda que a gente poderia fazer. Muito bom, obrigado. Uma pergunta que eu tenho aqui, que foi feita na data do Florescer da Consciência, a Revelação Espiritual Allan Kardec, foi feita por Marcos dos Santos. Ele fez uma pergunta: se tem data para a transição planetária, muitos dando a data de 2036 e seu final em 2057. Bom, a pergunta dele é se realmente existe uma data para a transição, ou um período. Período, sim. Eu acho que nós estamos nesse tempo. Quando a gente pega o Evangelho, também o Apocalipse, Jesus fala em tempos. Ele não fala em data, ele não fala em ano, não fala em momento algum. Ele fala em tempos. Depois desses tempos passados virá um outro tempo, e esse tempo, depois desse tempo, virá, e nos tempos finais. Então, são períodos de tempo. É isso que a gente tem que considerar. Até onde eu consigo entender, e a gente estuda muito essa questão, nós estamos vivendo os tempos chegados da volta de Jesus. A volta de Jesus marca o início de um novo tempo em que a humanidade estará aberta ao contato extraterrestre, a humanidade estará aberta à convivência com espíritos de fora da Terra, de outras realidades, porque o contato que nós temos hoje com os espíritos são com os espíritos aqui da Terra. Nós temos muito pouco contato com espíritos de outros mundos. Mas o que nós vamos ter, a partir da volta de Jesus, é contato com seres encarnados em outros mundos, mas também com espíritos que pertencem a planos espirituais de outros planetas, e também com espíritos da espiritualidade superior, que são almas puras. Então vai se abrir para a gente um contexto gradativo, evidentemente, de contatos com muito tipo de seres de fora, e o nosso ritmo de aprendizado vai ser muito mais profundo. Nós vamos ter que estar totalmente livres do trabalho material, do trabalho físico, para que a nossa mente possa se voltar exclusivamente para o aprendizado das coisas do espírito. É por isso que vem toda essa tecnologia em auxílio a gente, para que a gente vá se desapegando, se desprendendo do trabalho físico e aprendendo a trabalhar com a mente, com o espírito, com o conhecimento, com a informação, processar informações para traduzir em conhecimentos que possam melhorar o mundo e melhorar o universo em torno de nós. Então tem todo um processo em curso que já está acontecendo, já está em curso, nós estamos dentro dele, e que só falta esse marco oficial que depende da volta de Jesus apenas para ser estabelecido. Bom, a partir de agora nós já estamos definitivamente num período de regeneração da humanidade, e daqui para frente a conversa é outra. Não é mais a questão de karmas, de dívidas, de culpa, de maldade, de dicotomia entre o bem e o mal, mas sim de um período em que os que ficarem, todos estarão tendentes a fazer o bem. Não haverá mais tendência ao mal. É isso que caracteriza o período de regeneração. Nós todos teremos a mesma tendência de nos ajudarmos mutuamente e trabalharmos por um mundo melhor e mais proveitoso para todo mundo. É disso que se trata. Esse marco, ele vai acontecer com a volta de Jesus. Por enquanto, nós temos ainda alguns problemas aí a resolver, a questão dos terroristas,
a questão do governo americano, que tem contato com extraterrestre, como é que ele vai tratar essa questão, a questão do Brasil como pátria do Evangelho, até que ponto nós vamos ser destituídos dessa incumbência de sermos portadores da revelação espiritual, ou nós vamos ter que aprender mais e aprender a trabalhar com ela de fato, como uma coisa construtiva. Enfim, tem algumas pendências aí que estão em jogo, e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então, eu acho que essa é a resposta que eu daria para o nosso amigo, né? Antônio, a gente vai intercalando as perguntas. Eu vou ler o da live agora. Ótimo, sim, assim fica bem melhor. Ok, então é a pergunta do Paulo Fernandes. Ele fala assim: boa noite, professor. O senhor sabe algo sobre os seres que habitam o universo original? Obrigado. Essa pergunta é muito interessante, muito interessante. Deixa eu tentar contextualizar essa questão. Se a gente pegar o conhecimento científico da atualidade e correlacionar isso com o que diz o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos e a primeira parte da Gênese de Kardec, que cenário nós traçamos ali? Existe a espiritualidade superior, que não é o plano espiritual terrestre, não é o plano espiritual de nenhum planeta desse universo, é o local, digamos assim, aonde vivem os espíritos puros, onde estão a comunidade dos espíritos puros. O Chico costumava dizer que esse ambiente onde os espíritos puros trabalham não tem matéria, não tem dinheiro, não tem propriedade privada, não tem corpos físicos como nós supomos, nada é material ali, tudo ali é absolutamente espiritual. No plano espiritual, onde habitam os espíritos puros, não existe tempo. Ali o tempo é eterno, ou seja, qualquer momento na espiritualidade superior é o momento presente. Não tem a contagem de tempo que nós temos nos mundos que estão com o nosso universo, como é o caso de outros universos por aí afora. Essa relação espaço-tempo, ela caracteriza transitoriedade do mundo criado, do universo criado, a partir dessas esferas onde estão as fontes criadoras. Mas na fonte criadora não existe tempo, assim como não existe espaço, na lógica nossa de que o espaço é um ambiente confinado. Não existe. O espaço ali é aberto, amplo, ou seja, ele é infinito. E quando você está se reportando ao espaço infinito, qualquer ponto que você pegar do espaço infinito, você está pegando o centro do cosmos. Então, nós estamos adotando o conceito de cosmos, o ambiente em que envolve todos os universos, está por fora de todos os universos. Então, o plano espiritual superior, a espiritualidade superior, onde habitam somente espíritos puros da categoria de um Jesus e de outros, e esses estão diretamente relacionados com o Criador espiritual, Pai Celestial, nesse ambiente é que se processam as formulações para a criação de universos materiais. Ali, essas entidades bolam um universo a ser criado. Com que finalidade? Para que os espíritos que estão sendo criados agora pelo Pai Celestial tenham um habitáculo para viver, um campo de aprendizado onde eles possam fazer a sua evolução. É para isso que se criam universos. Então, os espíritos puros, eles são co-criadores de moradas celestes, de universos físicos ou semifísicos ou
multidimensionais para acolher os espíritos emanados da criação do Pai Celestial. Então, esses universos acolhem os espíritos recém-criados para que eles tenham um ambiente para evoluir até se tornarem seres puros e que façam parte dessa fraternidade, desse colegiado, dessa irmandade dos espíritos puros que são co-criadores, e aí eles recebem a outorga para criar outros universos. Então, mais ou menos esse é o processo. Cada espírito que é criado, a partir de um certo momento, ele passa a desenvolver a sua experiência evolutiva dentro de um universo que, na realidade, é uma unidade de espaço-tempo que foi criada para abrigá-lo. E ali ele aprende tudo que os espíritos conseguiram colocar ali como material de ensino para ele, e nesse processo evolutivo, então, ele alcança o seu destino, que é se tornar Deus, ou seja, se tornar co-criador junto com Deus. Então, esse é o sentido da vida, né? Nós somos criados simples e ignorantes, habitamos uma unidade de espaço-tempo, que é um universo criado por outros seres, e dentro desse universo a gente desenvolve a nossa evolução até alcançar a libertação dessa unidade de espaço-tempo e poder criar nosso próprio universo, nosso próprio mundo. O criador do nosso universo, que a gente chama de Javé, esse ser, ele criou esse universo no momento em que ele adquiriu a condição de divindade. Ele não é o Pai Celestial, ele não é o Deus criador dos espíritos. Ele é um ser que evoluiu até o ponto de receber do Pai Celestial a outorga para criar o universo. E ele resolveu criar o nosso universo porque ele, na condição de co-criador em grau maior, ele queria ter um mundo para ele administrar. E ele criou esse universo, como outros seres, outras divindades, criaram seus próprios universos. Ele é apenas mais um que resolveu criar um universo. Porém, esse universo que o Javé criou, que é o mais recente das criações universais, deu um problema danado. Deu toda essa caca cósmica na qual nós estamos aqui inseridos para ajudar o Javé a consertar essa burrice que ele fez, essa loucura que ele fez. Mas a gente tem que considerar que tem outros universos por fora desse universo que deram certo, que são universos plenos, que estão em plena atividade, recebendo espíritos que ali evoluem e transitam rapidamente na sua evolução para graus maiores. O nosso universo tem 14,8 bilhões de anos, mas tem relatos, comunicações de extraterrestres e de seres de fora que dão conta de que existem universos com 20 bilhões de anos, com 40 bilhões de anos, 50 bilhões de anos, ou seja, universos criados muito antes do Javé ter criado o nosso universo. Nós estamos num universo recente, que não deu certo, que é muito complicado, e que nós, na condição de espíritos do Pai Celestial, viemos ajudar esse Criador material a consertar essa caca. Esse é o favor divino. Se vocês pegarem o livro do Jean Valjean, Favor Divino, vocês vão ver esse relato perfeitamente elucidado. A razão da nossa vinda para cá não foi para a gente pecar e levar culpa e sofrer. Não é esse o sentido da vida. A gente veio para fazer um trabalho de auxílio, de caridade, de misericórdia para esse ser que errou pra caramba, que fez uma bobagem tremenda, só que a gente se aliou a ele e fez confusão com as coisas, com a nossa missão. Nossa missão sofreu um desvio na medida que nós nos aliamos ao Criador material e nos apegamos à matéria. É essa questão que está em jogo. Nós temos que nos abstrairmos do reino material dele para poder enxergar o Criador por fora dele, para poder auxiliá-lo como espírito que nós somos. Essa é a questão que está em jogo para a gente. E é isso que deverá marcar o próximo estágio da humanidade,
porque seremos uma humanidade esclarecida dessas questões que ficaram adormecidas nesses milênios todos, devido à ação do Criador de nos impedir de aprender, de nos impedir de estudarmos, de nos esclarecermos. Ele ocultou a verdade para nós, para poder nos dominar e se aproveitar de nós esse tempo todo como escravos dele. E nós caímos nessa armadilha. Agora temos que nos libertar dessa armadilha do Criador, não por ódio dele, não para cobrar nada dele, mas para cumprirmos a missão inicial que a gente não cumpriu. Resgatar o nosso trabalho existencial aqui, como espíritos enviados pelo Pai Celestial. Nós fomos enviados com uma missão. Mas aí, né, caímos junto com o Criador aqui. Então, eu penso que se houver perguntas, depois a gente pode aprofundar esse assunto. Mas o resumo da ópera é mais ou menos esse. Obrigado, Fredo. Uma pergunta também que foi feita na Revelação Espiritual, Allan Kardec, pergunta feita por Marcos Ferraz. Ele perguntou: Jesus está simultaneamente atuando do seu universo como Vishnu? Não. A Trimurti hindu, que coloca Shiva, Vishnu e Brahma como a trindade criadora desse universo, a trindade que comanda esse universo, ela estabelece que o corpo de Vishnu, quer dizer, a personalidade de Vishnu, a personalidade de Shiva, são condições avatáricas desses espíritos, cujos espíritos estão em outro universo. Assim como Jesus foi uma outra condição avatárica do mesmo espírito crístico que é Jesus no plano do universo dele, uma condição avatárica menor para viver aqui encarnado, para poder ministrar as lições que ele, como Vishnu, não estava mais podendo dar. Então nós temos duas missões avatáricas de Jesus nesse universo, mas nenhuma delas é o seu espírito crístico. A primeira condição avatárica dele é o seu corpo de Vishnu, e a outra é a do Cristo que encarnou entre nós. Então são todas elas condições avatáricas e não a presença espiritual desse ser que vive em outro universo, que é de outra realidade. Então, ele possivelmente e provavelmente teve outras manifestações avatáricas em outros momentos da criação. Mas o principal dele é a sua condição de Vishnu, no sentido de compor a Trimurti, que dá as diretrizes, as leis que governam a vida nesse universo de Javé. Eles se compuseram com Brahma, Shiva e Vishnu. Eles se compõem para ir regulando a vida, a existência nesse universo, que é muito problemático. Eles mesmos não dão mais conta de controlar essa situação. Precisa que os nossos espíritos estejam atuando sob a égide de Jesus para poder ajudar essas entidades a controlar essa obra. Não é fácil. É um trabalho ainda a ser esclarecido, explicado, e que depende da nossa condição de renúncia ao mundo material para trabalhar espiritualmente nesse universo. Tem muito trabalho pela frente, é muito trabalho. Certo. Então vou ler né? Uhum. Vou ler a pergunta da Bruna. Ela diz assim: boa noite, Narras. Pelo que já vi em suas palestras e no trabalho de Elan, somos os seres mais espiritualizados do universo. Mas Jesus já levou as suas palavras para outros seres do universo também? Elas estão sendo levadas. Viu, Bruna? Todo o trabalho que o Jean-Val Elan está fazendo
e que de algum modo eu e mais algumas pessoas estamos tentando colaborar, contribuir com ele nessa missão, está sendo registrado pelas entidades que nos visitam. Vejam bem, hoje, qualquer assunto que a gente queira saber, você entra na internet, pesquisa, você acha. Não é assim? Pois bem, essas naves que estão circundando a Terra, até onde a gente sabe através dos ufólogos, eles têm acesso a todo esse conhecimento vinculado através do YouTube, da internet, das palestras que são feitas e tudo mais. Eu mesmo, na minha vivência no campo da ufologia, já vi as câmeras que eles enviam para filmar a gente aqui. Aqui, nós estamos nesse hangout e precisamente aqui na sala da minha casa, de onde eu estou falando, pode perfeitamente ter uma câmera de alguma nave extraterrestre filmando e gravando tudo que nós estamos falando, todo o nosso diálogo aqui. Isso não é impossível, isso é até muito, muito provável que esteja acontecendo assim. Quando o Joval Elan vem em São Paulo fazer uma palestra lá na Casa da Esperança, eu observo esses instrumentos. Muitas são câmeras, são como bolas metálicas que eles enviam, e essas bolas têm câmeras, elas filmam e gravam tudo que está se passando, e o tipo de um, digamos, Bluetooth que elas têm, que repassam essas informações para as naves deles. E nas naves deles eles já observam no mundo inteiro quem está ouvindo, quem não está ouvindo, quem está participando, quem está criticando, quem está aceitando, como é que isso está sendo visto, porque eles vão projetando isso para frente. Eles sabem tudo que nós estamos fazendo. E isso é enviado para o cosmos, para outros planetas, para o pessoal que está interessado em aprender a respeito da revelação espiritual, que é algo desconhecido nesse universo de Javé. A revelação espiritual, conhecimento espiritual, nos universos sutis mais antigos, é fato, senso comum para eles. Mas nesse universo de Javé, não. Aqui, somos meia dúzia de gato pingado que despertamos através da mediunidade a percepção dos espíritos que vêm se comunicar conosco e abrimos a nossa linguagem para eles passarem as suas mensagens. Nós somos papagaio deles, ninguém sabe nada aqui. Isso que nós falamos aqui não é conhecimento, bagagem da minha vivência. E muita coisa aqui é inspirado por eles para que seja dito. Porque esse conhecimento precisa se espalhar pela humanidade e gravado pelos seres de fora que nos observam para ser levado para outros mundos também. É simples assim. Então nós estamos numa internet cósmica aí, produzindo informações que vão ser processadas de acordo com o mundo onde elas forem levadas e ter algum tipo de reação ou ação diante desses conhecimentos todos. Nós estamos numa nova era, gente. Estamos atuando já em convívio com outras humanidades. Com certeza eles têm já conhecimento de muita coisa que eles não tinham até que os espíritos começaram a falar através de nós. Essa que é a realidade. Ok, Bruna? Ok, obrigado. Uma pergunta, eu acho que essa pergunta foi feita aqui na revelação espiritual. Chico Xavier, ela também, ela encaixa nessa pergunta que foi respondida agora por você. Roberto Amorim, ele perguntou, será que aqui na Terra é o primeiro lugar no universo de Javé onde se abriu uma brecha para as almas mostrarem seus talentos? Eu penso que sim. Eu penso que sim. São coisas novas para a gente analisar, mas se você observar o trabalho dos ufólogos e o contato que eles têm com seres de fora,
todos os seres de fora, extraterrestres, que se manifestaram até hoje aqui na Terra, eles não demonstram nenhuma característica de mediunidade ou de comportamento espiritual. Todos eles são manifestações físicas, fisiológicas, de acordo com a natureza deles, com interesses característicos dos seus mundos de origem. Nenhum deles vem aqui dar mensagem de cunho espiritual, abrir uma realidade espiritual para a gente, ou coisa desse tipo. Nós é que estamos oferecendo isso a eles. Então há uma descoberta a ser feita pela humanidade do papel que nós temos enquanto médiuns, enquanto seres que temos contato com espíritos de outra natureza que não sejam encarnados, para despertar o espírito que habita esses corpos dos extraterrestres. Como é que a gente sabe isso? Quando os extraterrestres comunicam com a gente, eles relatam que estão vivendo naquele mesmo corpo com o qual ele se apresenta há 4.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, e que todas as pessoas no planeta deles habitam o mesmo corpo milhões de anos. Então, isso é que nos leva a crer que eles conseguiram dilatar a vida física a um ponto tão grande que eles praticamente conquistaram a imortalidade, entre aspas. Só que isso implica em que o espírito deles não se manifesta neles. Está oculto, está adormecido, está apagado. Por quê? Porque a prevalência fisiológica é maior do que qualquer manifestação espiritual nesses seres. E isso parece ser uma regra no universo de Javé. O único ser, o único planeta, digamos assim, onde a espiritualidade se manifesta com essa loucura toda, nós somos loucos para eles e para nós mesmos. Porque nós vivemos essa dicotomia, a gente não sabe o que é espírito, o que é o nosso ego, o que é do nosso ser fisiológico, o que vem da espiritualidade. A gente vai aprendendo a lidar com isso e aprendendo a discernir o que é do espírito, o que é da nossa vivência. Então, esse processo em que nós aprendemos as leis espirituais, que são completamente diferentes das leis físicas, então, e passamos para eles as leis de amor que governam a vida espiritual, eles passam a ter um novo ingrediente para analisar, para estudar e para mudar o seu próprio comportamento, porque eles não sabem o que é o amor. Isso é uma revelação de uma lei que Jesus introduziu e que os espíritos lutam para que a gente conviva dentro dessa lei. É isso que é a espiritualização nossa. É o aprendizado do amor fraterno, do amor universal, do amor incondicional, que ninguém tem, é só nós que estamos aprendendo isso. E já chegamos num ponto em que podemos transmitir isso para outros povos, para outras humanidades de outros planetas. Porque eles são altamente inteligentes, têm uma capacidade tecnológica brilhante, magistral, que nós estamos muito longe de alcançar, porém eles não sabem essas condicionantes que o amor propicia, no sentido de que há uma capacidade de se tornar feliz através do amor. Nenhum ser de fora que vive somente fisiologicamente, sem conhecimento espiritual, é feliz. Felicidade não existe, ela não é desse mundo, não é desse universo. A única forma de alcançar a verdadeira felicidade é através do amor. Por isso que tem essa manifestação espiritual, porque o amor é o ingrediente que falta para consertar o universo de Javé. E ele tem que se manifestar através daqueles que já perceberam isso e já podem esclarecer isso para outras pessoas e para outros mundos, que é o papel que todas as pessoas espiritualizadas estão fazendo. Ensinar a amar é uma arte nova que não existe no universo. O que existe aí fora é tecnologia. Mas isso não faz ninguém feliz. O que faz a felicidade é você colocar a tecnologia a serviço do amor, a serviço do bem. Espiritualmente,
As pessoas espiritualizadas, elas já vivem a serviço do amor, é diferente. Então, não importa se tem tecnologia ou não, elas são felizes na condição que elas estão, porque elas estão a serviço do amor. É isso que torna a pessoa feliz. Certo. Eu vou ler duas perguntas de uma vez só, porque já você está sendo bastante bombardeado e acho que dá para você responder essas duas numa tacada. Élida pergunta assim: querido professor Alfredo Narras, Jesus declarava que o reino de Deus estava próximo e nós dizemos que Jesus virá, fato que creio. Não estaríamos equivocados na tradução de entendimento? Seria mesmo Jesus que viria ou a consciência crística? E aí a pergunta da Cat, ela fala assim, é que até aquela que te ama, te manda beijo, você sabe, né, de Portugal? ela, Bem-vinda. ela pergunta assim, Alfredo, de que maneira vai aparecer Jesus na sua visão? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão do reino dos céus é diferente da presença de Jesus entre nós. São coisas distintas. Quando Jesus falou, na época, para os apóstolos e para os 500 que estavam lá com ele na Galiléia ouvindo o sermão da montanha, o que ele estava dizendo ali? O reino de Deus está próximo, não no tempo, está próximo ao alcance do espírito desperto. Quem desperta a sua espiritualidade enxerga, percebe, faz parte de algo maior que é o reino dos céus automaticamente, porque o espírito ele faz parte do cosmos. Ele já não é um ser terrestre mais. O espírito desperto é um cidadão universal. Ele pertence ao reino dos céus, não pertence mais a uma cidadania terrestre. Ele está na Terra aleatoriamente, mas espiritualmente ele já é um cidadão que faz parte do reino dos céus. Então isso é uma coisa. Para as pessoas espiritualizadas, elas já estão no reino dos céus, porque elas percebem a vida espiritual, elas sabem como atuam os espíritos, elas fazem parte de algo maior e têm consciência disso. Isso é o reino dos céus. A volta de Jesus é uma questão temporal do cumprimento de uma promessa dele para avaliar nesses 2000 anos de tempo que ele nos deu para aprendermos o conhecimento que ele nos legou, o seu legado, e como um mestre, como um professor que avalia os seus alunos para dizer quem aproveitou a sua mensagem e quem não aproveitou. Então, Jesus é um marco no sentido de olhar para o passado da humanidade e para cada um de nós e dizer: olha, você aproveitou as lições, você está com nota 4,5, 5, mas já serve. Você tem nota 6, pode ficar no reino dos céus. Você tem nota 10, pode ir. Assim, é uma seleção, é um tipo de um exame, como se fosse uma escola. É isso que a volta de Jesus significa. Declarar ou aprovar aqueles que já estão fazendo parte do reino dos céus. Então, esses são os aprovados. Fica para cá, fica à direita, vai para um planeta melhor, ou vai ficar na Terra trabalhando. Aí o destino de cada um é outra história. Mas o exame que está sendo feito e que Jesus vai finalizar é no sentido de caracterizar as pessoas que merecem fazer parte desse algo maior, desse processo de humanização do universo de Javé, daqueles que estão predispostos a trabalhar no campo do bem, do amor, de ajudar a consertar essa caca cósmica, e separar daqueles que se locupletam da maldade, dos erros, dos equívocos, das leis instituídas por Javé, que permite a maldade, o crime, a morte, etc. Que é a loucura dele, do Criador. Então é disso que se trata. Para que lado nós vamos? Não vamos ficar com Javé, com a caca que ele fez, que
aparentemente deveria ser motivo de felicidade para as pessoas, mas só traz poder, e muitas pessoas confundem poder com felicidade, o que é um absurdo. Poder não traz felicidade, o poder impede a pessoa de amar, mas é a lei de Javé, é a lei do poder. Para amar, a gente tem que se abstrair do poder, tem que renunciar ao poder para poder ser livre. Ninguém consegue amar se não for livre. E o poder impede a gente de ser livre. Você está comprometido com aqueles aqueles que você governa, que você comanda. Ok? Então eu penso que essa é a reflexão maior que a gente precisa fazer. Né? Ok, Kat? Um abraço para você, um beijo. Obrigado, Narras. Espera só um pouquinho, Antônio. Ok. A Cat perguntou como é que Jesus apareceria, na sua opinião? Desculpa, faltou isso. Desculpe. No Apocalipse está muito bem caracterizado como que Jesus voltaria. Por sobre as nuvens, acompanhado dos seus anjos, ao lado direito do Criador. E como que a gente pode ver isso? Uma nave gigantesca, espacial, aonde se situa o que a gente poderia chamar de o trono de Jesus. Mas é a nave dele. É a Jerusalém. A nave de Jesus é do tamanho de uma cidade gigantesca. Ela é colossal. E essa nave, segundo as comunicações mediúnicas que a gente tem recebido, ela está escondida atrás de Saturno. Em algum momento, essa nave vai se deslocar até mais ou menos onde a Lua está, e dali ela será visível por toda a humanidade. E dali, provavelmente, Jesus, acompanhado de todos os avatares que viveram na Terra, dos Gandhis da vida, do Chico Xavier e tantas entidades que trouxeram um exemplo do bem para a humanidade, dessa nave, então, Jesus provavelmente vai se comunicar conosco através da internet, através da televisão, através dos meios de comunicação. Ele não vai ser louco de baixar aqui. Isso não. Ele vai se situar num ponto onde ele não seja alcançado pelos mísseis, pelos projéteis dos loucos terrestres. Então, dali, ele se comunica com a gente, mas é visível, todo mundo vai vê-lo. Essa é a expectativa que a gente tem com relação à volta de Jesus. Ele vai estar na sua nave, dentro dela, ele vai aparecer, como nós estamos fazendo no Hangout aqui, ele vai se posicionar frente a uma câmera, um mecanismo de transmissão, e esse mecanismo de transmissão vai entrar automaticamente em todos os aparelhos terrestres, e todos falarão com ele, todos o verão, e ele vai ficar aí algumas horas, um dia, dois, sei lá, conversando com a gente, tirando dúvidas, esclarecendo o que ele tem que esclarecer, e depois vai embora. A missão nossa continua, não muda nada. Apenas ele faz valer a sua promessa e justificar a ação dos bons, quer dizer, valorizar aqueles que seguiram o seu legado. Então, é como se ele desse uma medalha, um prêmio, uma aprovação para aqueles que conseguiram ser fiéis ao seu legado. Esses estarão sendo considerados por ele como seus discípulos verdadeiros. É disso que se trata. Né? A partir daí, esses serão ouvidos por todo o universo de Javé. Serão aqueles que serão convidados para fazer palestra, para atuar aqui ou ali, para exemplificar o bem num planeta inóspito, enfim. Esses vão ser os enviados, os futuros enviados de Jesus para levar a sua mensagem pelo universo todo. Cada um vai para um canto, vai para um lado. Não vai ficar todo mundo na Terra. A gente vai trabalhar aí fora. É isso que se espera.
E Jesus vai simplesmente dizer, olha, fulano, 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 esses que estão com tal sinal, assim, 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 esses são os que eu aprovei para levar a minha mensagem como ele fez com os apóstolos. Vão e levem a mensagem para o resto do universo, porque a Terra já estará consciente da sua mensagem. Certo. Eu vou ler as perguntas do Luiz Silva, nosso querido Luiz Silva do Uruguai. Tirou umas fériasinhas, deixou a gente aqui sozinho, mas ele já voltou. Bem-vindo, Luiz. O Luiz pergunta: querido Narras, todavia, a maioria da humanidade não acredita em reencarnação. Creio, minha opinião, que até que a metade do mundo acredite, não teremos a vinda de Cristo. Qual a sua opinião? Mas deixa eu ler o resto. A grande confusão do homem foi criar as religiões, pois o espírito não tem religião, está em todas elas, e tampouco Cristo fundou nenhuma. Certo, Narras? Interessante. Esse é um assunto para uma palestra inteira. Vou tentar resumir, né? Vejam bem, a reencarnação é uma lei de Javé. Para quê? Para enganar os homens, para evitar que os homens tenham uma reencarnação prolongada, espiritualizada e esclarecida por um tempo longo. Porque quanto mais tempo a gente viver numa reencarnação, e a pessoa que se espiritualiza, que toma contato com a vida espiritual, maior a oportunidade, a chance, o privilégio dela de desenvolver toda a sua espiritualidade. Quando o Javé percebeu isso, ele instituiu a reencarnação e tornou a vida muito curta. Você pode ver que no passado a vida era bem mais longa. Se vivia 700, 800, 1000 anos. A vida se tornou curta através da reencarnação. Para quê? Para que cada vez que a gente se espiritualizasse um pouco, Javé desencarna a gente, para a gente encarnar de novo e ter que começar o aprendizado tudo de novo e esquecer o que aprendeu no passado. Isso é um castigo terrível para o espírito. Cada encarnação começar tudo de novo. Isso é a punição que o Javé estabeleceu. É uma lei dele. Está lá no primeiro mandamento do Javé. Com os 10 mandamentos, o primeiro mandamento está embutido a lei da reencarnação, criação dele. Né? Jesus não criou a reencarnação. Os espíritos superiores não criaram a reencarnação. Para a espiritualidade superior, o espírito tem uma única vida. É simples assim. Nós somos seres não eternos, porque nós fomos criados em algum momento. Mas somos imortais, porque não tem previsão de morte para nenhum espírito. Agora, à medida que você entra na matéria, no universo de Javé, você se sujeita às leis dele, e aí entra a reencarnação como mecanismo dele para evitar que as pessoas se espiritualizem. É a maior sacanagem que ele fez com a humanidade, foi criar a reencarnação. É a sacanagem do Javé. Uma enganação que ele instituiu. Então, as pessoas que se espiritualizam têm que entender esse processo para nunca perder a memória da espiritualidade. E isso nós podemos manter se nós mantivermos o espírito desperto. Agora, se a gente mergulha no sofrimento terrestre, gasta todas as energias para ganhar dinheiro, para criar família, para criar filho, depois criar neto, e depois a gente morre, começa tudo de novo, esse é o mundo do Javé, é o mundo animal que ele criou. Viver só para sustentar a família, criar filho, juntar dinheiro e sobreviver nesse mundo, gastar todas as energias na sobrevivência material, isso qualquer bicho faz, qualquer animal faz. Os animais vivem assim e o homem não é diferente dos animais. Ele é mais sofisticado só, mas é animal. A criatura que se espiritualiza, ela se abstrai disso. Ela vive todas essas coisas, mas de uma maneira, bom, não tem opção, vou levar isso assim mesmo, mas
não é o essencial dela. Isso é um acessório para ela trabalhar apenas. A essência é o espírito. Então, essa é a característica da criatura espiritualizada. Ela se abstrai da vida material, embora esteja fazendo parte dela, mas ela não perde o contato com a vida espiritual em momento algum. Não pode, senão você afunda na matéria. E aí morre, encarna, desencarna, até aprender de novo a se espiritualizar. É um inferno. Nós temos que ser criaturas permanentemente espiritualizadas. Não é fácil. Não é fácil. Tudo nos convida a sermos materialistas. Viver a espiritualidade é um esforço titânico, é a porta estreita que Jesus falou. Não é para qualquer um, não. É para seres espiritualmente maduros, espíritos que já viveram muito tempo nesse universo e já perceberam que isso aqui não tem futuro e aí começam a se abrir para a espiritualidade, que é o nosso caso. Não sei se responde. Ok, muito obrigado. Então, aqui também, com relação às religiões, que faltou esclarecer, a maioria das religiões monoteístas foram criadas pelo próprio Javé. Como é que ele faz? Ele escolhe um médium, Moisés, qualquer médium que ele, Abrão, os seres que ele escolhe, e obriga essas pessoas a criarem religião. Aí elas vão, o Javé dá poder para elas de manipular a natureza, fazem efeitos mediúnicos, efeitos físicos, conquista o pessoal em torno, e aí eles baixam as leis de Javé, que são as religiões. Toda religião criada por Javé é monoteísta. Eu sou o único Deus. Não existe outro Deus diante de mim. Não faço imagens de quem quer que seja diante de mim. Sou eu sou o único. Isso é Javé. Isso não é o Pai Celestial. Isso é Javé. E todas as religiões que ele fez é assim. O brahmanismo ele criou assim. Eu sou o único Deus. O judaísmo foi assim. O islamismo com Maomé foi a mesma coisa. Foi ele que criou. Ele se intitulou, agora eu sou Alá, mas eu sou o único Deus. Não existe outro Deus diante de mim. É assim que ele atua. E nós sabemos que isso é mentira, isso é falso. Quem se espiritualiza está acima disso. O cara enganou a humanidade o tempo todo para ser o único. Ele submete tudo à sua religião monoteísta para que ele seja o único venerado. E como é que é a lei dele? Né? Eu sou o único Deus e não farás de mim imagens de outros deuses, não adorarás ninguém a não ser a mim, e quem me desobedecer eu vou punir, vou castigar nas terceira e quarta gerações. Esse é o primeiro mandamento da lei de Moisés. Aqueles que me desobedecerem eu castigarei na terceira e quarta gerações. Ou seja, eu não posso ser meu filho, mas eu posso ser meu neto, meu bisneto. E aí eu vou receber o castigo do Javé, por ter desobedecido ele. Ou seja, se eu me espiritualizo e enfrento o Criador, ele me castiga como meu neto, quando eu voltar como meu neto. Na terceira geração ou na quarta. Essa é a lei dele. É ferrada. Castigo. Então a gente tem que se abstrair disso. E a única forma de ele não nos atacar, não nos atingir, é tendo um amor sublimado por ele. Apesar de toda a maldade dele, a gente entende a loucura dele, entende a caca que ele fez, a gente compreende as atitudes dele de se manter vivo, apesar da besteira que fez. A gente compreende o cara e vai tentando ensinar ele outras coisas, outras leis, para que ele abra mão desse autoritarismo barato, desse poder absurdo que ele acha que tem, e começa a delegar para Jesus, para outras autoridades celestes, o comando do universo que ele criou, porque ele não consegue mais comandar isso aqui. A partir do momento que os seres que estão nesse universo
recuperam a sua condição espiritual, porque é disso que se trata, ele não consegue mais comandar. E aí ele perde poder, ele perde força. Nós tiramos a força dele por sermos espiritualizados. O assunto é meio doido, mas aqueles que são espiritualizados vão entender a mensagem, eu espero. Ok? Ok, obrigado, Narras. Mais uma pergunta aqui da live. Eu tenho uma pergunta feita pelo Francisco Chico. Narras, considerando as injunções kármicas com as quais estamos necessariamente ligados, e entendendo que minha alma é minha, por que estamos tão sujeitos às influências de toda sorte? Bom, o karma é algo que a gente adquiriu nesse universo, devido às experiências equivocadas que nós tivemos ao adotarmos o Criador material como sendo o verdadeiro Deus. Nós acreditamos numa criatura falsa como sendo o verdadeiro Deus. E pior, nos aliamos com ele em busca de poder. No exercício do poder das nossas vidas passadas, nós adquirimos esse karma porque ferimos outras pessoas. Todo karma, no fundo, é a lei do retorno do mal que nós fizemos a alguém. E muitas vezes fizemos mal coletivo. Então isso está registrado na nossa consciência e nós temos que resgatar esse karma. Isso não tem nada a ver com o nosso espírito, isso tem a ver com o nosso ego. O nosso ego é cheio de karma. Nosso espírito não, nosso espírito é a centelha divina que anima o nosso ego, que anima o nosso corpo a viver nesse mundo. Mas, se nós somos espiritualizados e aliamos o nosso ego, a conduta do ego, com a deliberação do espírito, que nos dá o arbítrio de fazer o bem, se nós conseguimos essa conexão, esse alinhamento entre espírito e ego, então nós vamos nos libertando dos nossos karmas. A gente se liberta do karma. Porque o karma, segundo o que eu aprendi com o Chico, vou falar algo pessoal, o karma a gente não paga do jeito que o Javé mandou pagar, dente por dente, olho por olho, isso é lei dele. A gente não paga assim, quando se espiritualiza. Quando você se espiritualiza, você se abstrai do seu karma, você coloca ele numa condição externa a você, e você vai, com os seus atos bons, com as suas atitudes espiritualizadas, com o seu comportamento amoroso, com o seu trabalho no campo do bem, você vai abatendo aquela dívida que está estagnada, alocada num local diferente de você. Então, a sua conta corrente ali vai sendo abatida por pequenos gestos de amor e de carinho. Então, você não carrega o seu karma quando se espiritualiza. Ele fica estocado numa conta. E dessa conta você vai abatendo as suas dívidas com boas atitudes, com bons atos. É assim que funciona. Não é que... Agora, a pessoa que não se espiritualiza, ela carrega o karma nas costas. Onde ela vai, ela sofre, porque a consciência dela fica acusando ela o tempo todo da besteira, da maldade que ela fez. Ela encontra uma pessoa, ela percebe que prejudicou aquela pessoa, ela constitui uma família, percebe nos familiares os seus credores, ela vai a trabalhar numa empresa e percebe nos colegas de trabalho as pessoas que ela destruiu a vida, tirou todo o dinheiro, ou enfim, destruiu a própria existência delas. Então aí você carrega o karma consigo o tempo todo. Agora, quando você se espiritualiza e se alinha com o seu espírito, o que você faz? Você pega o karma e põe numa conta. Olha, eu tenho essa dívida aqui, eu vou pagar ela do jeito que eu puder. Mas ela não vai me impedir de fazer o bem. As pessoas que são meus credores
vão ter que me encarar como uma outra pessoa e não como o devedor delas. E aí você passa a agir. As pessoas no começo ficam chocadas porque sabem quem você é, mas descobrem em você uma atitude diferente do que você sempre foi. Aí elas te testam 1, 2, 3, 4. Chega uma hora e fala, não, fulano mudou mesmo, não é mais a mesma pessoa. Ela para de cobrar a sua dívida. Porque ela sabe que você já não é aquela pessoa má que pode fazer mal para ela. Então ela perdoa você, aquela dívida que você tinha com ela é apagada da sua conta. É assim que funciona. Foi assim que eu aprendi com o Chico a liquidar os nossos karmas. Todos nós somos cheios de karmas, mas lidar com eles é uma arte. Você não pode querer pegar, eu vou pagar todos os meus karmas de uma vez só, você se mata, você se suicida, você não aguenta. A gente tem que pagar os karmas da gente em suaves prestações reencarnatórias ao longo das vidas sucessivas. Não dá para ser dente por dente, olho por olho. A lei do Pai Celestial é de misericórdia. A de Javé é punitiva, é castigo. Por isso que Jesus falava, eu quero misericórdia, não castigo. Com misericórdia, os nossos credores nos perdoam, nós perdoamos os nossos devedores, e assim a gente vai se livrando dos karmas. É assim que funciona. É em suaves prestações. Ninguém se iluda em querer pagar karma de uma vez, já é louco de instituir essa lei. Isso podia funcionar há bilhões de anos atrás, quando você não tinha chance de fazer mal para muita gente, porque a população era escassa no mundo. Então você fazia o mal. Ah, bom, eu não tenho mais com quem viver, eu vou lá me reconciliar com o meu adversário. Mas hoje você faz o mal, você nunca mais vai ver a pessoa que você prejudicou. Eventualmente você encontra com ela numa outra encarnação e aí ela te identifica. E se você já fez o bem no tempo que você ficou distante dela, o mal que ela pretende te fazer não te atinge mais. Você já pagou de outro modo, com atos bons. Ok? Todo ato bom é uma camada protetora contra os nossos agressores. Toda atitude amorosa é um instrumento de defesa contra as calamidades que nós deveríamos sofrer, em tese. Ok? Ok, obrigado, Alfredo. Mais uma pergunta da live. Eu gostaria de, antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de avisar os amigos da live que estamos tentando pegar apenas uma pergunta de cada pessoa por conta do próprio tempo, né? Que o tempo já está 9h15 aqui no meu horário aqui nos Estados Unidos. Acho que no Brasil deve ser 10h15. Eu não sei qual horário que está a Cation, que mora na Europa, mora em Portugal. Ela deve também já está um horário tarde para ela. Meia-noite. Exato. Uhum. Então, a próxima pergunta seria a pergunta da Kir. Ele pergunta, boa noite. Nas, poderia dar a sua opinião de que Deus é o não ser? Eu não entendi muito a pergunta dele. Poderia dar a sua opinião de que Deus é o não ser? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Eu também não entendi a Ela, pergunta dele. talvez não esteja bem formulada. Mas eu suponho que o ser que diz eu sou é o Javé. Então, se ele está se referindo a um não ser, seria ao Pai Celestial, que é invisível, que trata do mundo invisível, então dá a impressão que não existe. Mas não existe um não ser, né? Deus é invisível, é outra questão. Nós não temos acesso ainda a Ele liberado. Nós não nos foi dado ainda conhecer o Pai Celestial. Então dá-se a impressão que ele não, é um não ser,
Mas não ser, na etimologia da palavra, significa não existe. Isso não é possível, né? Então, tudo que existe, todo ser que existe, é um ser que existe. Não tem não ser. Eu não consigo trabalhar com esse conceito de não ser. Isso, o não ser é não ter um corpo, para mim. É um ser invisível que daria a impressão de que não existe, mas isso é falso. Deus existe. Pai Celestial existe. As leis que governam o cosmos são feitas pelo Pai Celestial. Os espíritos que ele cria governam o cosmos. No nosso universo, especificamente, em que os seres se materializaram no nível mais grosseiro, aí se caracterizou uma forma de ser que é, digamos, inferior demais, e a presença dela é percebida por qualquer outro tipo de ser. Mas os seres que estão aqui condicionados nos invólucros fisiológicos não percebem o plano espiritual porque o nosso corpo físico não permite. Mas se nós somos pessoas espiritualizadas, a despeito do corpo físico, a gente percebe o plano espiritual, a gente vê espíritos, conversa com eles, sai do corpo, acessa os mundos espirituais por estar preparado para isso, por estar desenvolvido para isso. Mas existem, eles estão lá, eles falam conosco, eles têm modos de se comunicar, eles têm a sua presença frente à nossa presença. Então não existe não ser. Tudo que é ser existe de fato, né? Agora, o ser humano é o ser mais inferior e é percebido por todas as realidades espirituais aí para cima. Todas as dimensões nos percebem. Nós é que não percebemos as outras dimensões. Mas todas elas nos percebem. Nós estamos no nível mais inferior. Por isso que é interessante que a espiritualização parta daqui, do ponto mais baixo da evolução. Porque aí ninguém pode, nenhum mundo aí fora pode dizer que não sabia que existe espírito. Porque essa notícia está sendo dada do ponto mais baixo da evolução, do mundo mais recente da criação e que está o mais aberto para a espiritualidade. Ótima ajuda. Nós somos o alicerce de uma obra dimensional. Estamos lá no piso dela. Obrigado, Helena, pela ajuda. Ok? Ok, Nas, muito obrigado. Mais uma pergunta aqui da live. No momento que eu estou voltando aqui um pouco. Renato Silva perguntou: qual o melhor entendimento a respeito dos 144 mil está mais próximo do correto, visto que há diversas interpretações do assunto? Eu não entendi esse número dele. Mas ele perguntou isso mesmo. Essa é uma resposta que eu também não consigo esclarecer por completo, porque 144 mil seria o número de eleitos aprovados para a nova construção do universo, do mundo, né? Seriam os aprovados. E todos eles teriam um sinal na testa, que diferenciaria dos que não são eleitos, que teriam um sinal nas mãos, e aí é por aí que os espíritos superiores vão distinguir quem está aprovado e quem não está aprovado devido a esse sinal. Do que eu aprendi, esse sinal na testa, que seria a marca que os 144 mil teriam, na realidade é a faculdade da vidência. São seres que têm a vidência desenvolvida, como eles veriam Jesus espiritualmente, como eles veriam os espíritos por si mesmos. Então, isso caracterizaria a aprovação deles devido à sintonia fácil e concreta de espírito para espírito, de mente para mente.
Agora, por que é um número fixo, limitado, de 144, eu não sei responder. Tudo que está nos evangelhos, número 7, número 9, número 10, tem a ver com a cabala dos judeus, que tem a explicação para esses números, né? O número 7 é infinito, o número 9 é o número ascensional, e o 144 tem a ver com esse fator multiplicador das pessoas, que eu não sei responder, eu não sei explicar isso. Talvez alguma pessoa ligada ao judaísmo tenha uma definição clara a respeito desse número. Eu não, todas as minhas pesquisas, eu já pesquisei isso, mas eu não encontrei uma resposta quanto a essa quantidade de seres. Por que 144? Eu não sei responder. Eu só sei dizer que são os aprovados que têm um sinal na testa, que seriam 144 mil. Isso eu sei. Mas por que 144 eu não sei. Não faz sentido para mim fixar um número de pessoas espiritualizadas na Terra. É muito mais do que isso, quando todos se espiritualizarem. É muito menos do que isso no momento em que nós estamos vivendo, que são poucos. Então, se nós vamos sermos criaturas espiritualizadas até o limite de 144, não sei dizer. Não creio que seja isso. Enfim, é uma resposta que eu não sei dar. Ok. É assim, né, Narras? Ele não pergunta Não pergunto. o número, ele quer saber por que esses 144 estão mais próximos do correto, sendo que tem tantas outras interpretações. Então, na minha ótica, o que eu consigo explicar é que são aqueles que desenvolveram a sua vidência, porque o sinal que eles têm é um sinal na testa. E esse sinal na testa é que permite a comunicação deles com os seres que nos avaliam. Então, eu penso que são as pessoas que se espiritualizaram e que estão caracterizadas por um sinal que é chamado esse sinal na testa. Talvez, se eu for pesquisar mais esse assunto ou retornar a ele numa pesquisa, possa trazer uma resposta melhor. Nesse momento, eu não saberia exatamente dizer, a não ser dizer que são pessoas que se espiritualizaram e mereceram ser catalogadas, digamos assim, classificadas como seres aprovados, e que a forma de identificá-los é que eles têm um sinal na testa. É assim que está no Evangelho. Agora, eu não sei o que mais acrescentar a isso, sinceramente. Me faltam os elementos aqui. Certo. Bom, a gente vai parar de ler as perguntas, que o horário já deu, já avançou. Avançado. Vou pedir desculpa se ficou algumas perguntas aí sem ler. A gente não vai mais guardar perguntas, porque só está aumentando, tá impossível querer responder todas e guardando só está aumentando, então a gente pede desculpa e quem quiser muito que a pergunta seja respondida, ou envie o e-mail para o Narras, ou no próximo encontro, né? Ah, desculpa, coloquei você assim, mas sei lá, né? Não, está correto. É porque o assunto vai se espalhando e vai servindo só para alguma pessoa e não interessa para outra. Eu acho que está correto. A gente tem que ter um pouco de foco, né? O Roberto Amorim, ele pergunta assim, não seria a abertura da glândula pineal, esse terceiro olho que você fala, Narras? É a mesma coisa. É através da pineal que a vidência se desenvolve. Eu tenho uma pergunta que também está na live, é a pergunta que, para mim, ela não se cala, entendeu? Ela está sempre vindo aqui na minha mente. E a mesma pergunta do Marcelo Martins. Ele diz assim, ele perguntou assim: fico a imaginar uma nave espacial planando aqui no nosso planeta. O que seria o mundo? Qual
possível reação dos seres humanos ao se deparar com uma situação dessas? As religiões, como se comportariam? E aí ele pergunta, será que estamos preparados? Bom, eu acho que no dia que isso acontecer vai ser um Deus nos acuda, porque Com muita certeza. gente não vai conseguir atinar do que está Assimilar. acontecendo. É verdade. A realidade é que, assim, a ufologia hoje ela está muito avançada. E se houver uma ocorrência dessa no Ocidente, ela vai ser uma ocorrência palatável quando ela acontecer. Muita gente está preparada. Nos Estados Unidos tem mais de 3 milhões de abduzidos catalogados, fora aqueles que não deram notícias. Tem milhões de pessoas. No Brasil, tem milhares de pessoas abduzidas que, quando vê um fenômeno ufológico, vai ser absolutamente natural. Na Índia, vai ser natural, não vai ter problema. Na China, grande parte da China convive com notícias dos vimanas, das naves, dos dragões alados. Para eles não vai ser um choque tão grande. E o choque, talvez, maior, seria entre os árabes. A Rússia sabe de ocorrência ufológica intensamente. Americano sabe, canadense sabe, europeu sabe. Quer dizer, não vai ser um choque tão grande quanto a gente imagina. São alguns povos localizados que vão se deparar com uma situação de total despreparo. A outra coisa que a gente precisa estar consciente é que a primeira vinda de Jesus vai ser muito suave, vai ser muito distante, vai ser anunciada, vai ser esclarecida, vai ser amigável, vai ser algo colocado para nós, não vai ser nada imposto. Olha, gente, estou aqui, eu continuo pensando e agindo do mesmo modo, eu amo vocês e gostaria que vocês se amassem como eu amo vocês. Esse tipo de abordagem não é algo chocante, né? Vai ser chocante para os javeístas, para o pessoal que age com o fanatismo do Criador. Esses vão ter um choque, sim, mas muitos vão acordar, né? Putz, que merda que eu fiz, onde que eu estava com a cabeça quando eu acreditei nesse sistema de poder, de dominação, de loucura. Esses vão ter um choque, mas é um choque positivo na medida que assimilarem o que está acontecendo. Porque todos eles, mesmo o pessoal do Alcorão, eles têm notícia de Jesus. Só que Jesus ali é tratado como alguém subalterno, alguém menor. Na hora que eles perceberem que esse alguém menor, que é um trouxa no modo de ver deles, que ama sem razão para amar, eles vão perceber que ali estava o certo e eles não compreenderam. Vai ser um tempo de reflexão para eles, mas vão acordar também. Então eu não creio que esse despreparo ele seja tão... Vai ser complicado, com certeza. Mas como ele vai estar distante, e num primeiro momento ele vai explicar algumas coisas e vai embora, ele volta de novo. Tudo bem, está mais palatável, posso continuar meu recado? Aí ele conversa de novo com a gente pelo mesmo mecanismo. E assim ele vai entronizando novamente a sua mensagem, a sua presença, a sua autoridade cósmica entre nós. É um processo, não vai ser um negócio... Nós estamos acostumados com o Javé, que é determinístico. Ele vem, acaba com tudo, abre o mar e faz efeitos físicos à beça. Não é, Jesus não é assim. Vai ser muito suave. E aí, paulatinamente, ele vai acrescentando, e aqueles que são espiritualizados vão passar a divulgar mais rapidamente a sua mensagem, vão participar mais do processo. E a coisa vai tomando corpo, a massa crítica irá crescendo gradativamente. É um processo.
não é um choque, bom, esse é o momento final, é uma data a partir daqui, não, é um marco, né? Um marco de tempo que vai gradativamente criando massa crítica. Eu não tenho receio disso, não. Não é um assunto para a gente se preocupar. Vai ser muito tranquilo. Só depende de Jesus achar o momento certo para ele aparecer. Mas não tem escapatória, vai ter que acontecer. E na hora que acontecer, essas religiões monoteístas feitas por Javé, elas perdem a sua razão de existir. Elas desaparecem naturalmente. Porque as pessoas vão evadir delas. Elas não vão ter massa crítica para controlar mais ninguém. Não vai ter poder de controle, porque todo mundo vai saber que é Javé que fez isso e é uma autoridade equivocada, menor. Né? E aí as leis superiores da vida, as leis de amor de Jesus vão predominando sobre as leis de Javé. Como já era para ter sido, só não foi porque a gente não entendeu o recado na época. Ou Javé não permitiu, né? Ele enfrentou Jesus e mandou Jesus embora. Esse é o problema. Só que agora ele não tem mais autoridade sobre Jesus e Jesus pode falar e explicar a situação dele, porque ele está morto, né? Javé não tem mais força. Acabou. Nesses 2000 anos, Jesus conseguiu tirar todo o apoio que ele tinha. Ficou um pouco na mão dos árabes, mas também já está saindo fora. Certo. Então é isso, gente. Antônio, você quer fazer suas colocações? Se você tiver algum recado para a live, ou sei lá. Sim, obrigado, Helena. Eu tenho, sim, eu acredito que esse momento está ficando cada vez mais próximo. Acho que a cada dia autoridades, pessoas do mundo empresarial, elas estão se manifestando em relação à presença alienígena no nosso planeta e no cosmos. E eu quero agradecer ao Narras por mais um dia, mais a noite de conhecimentos que ele nos propiciou. Eu gostaria de fazer um comunicado pessoal da live que nós estamos preparando uma série de hangouts sobre o tema A Árvore da Vida, Introdução à Revelação Cósmica, com os livros 1 e 2 de Alfredo Narras. Se vocês não tiverem os livros ainda, as perguntas serão baseadas na leitura do livro. Então, todas as perguntas da live, nós gostaríamos que nesses dias elas fossem direcionadas sobre o assunto dos dois livros, que vale a pena ler e tem bastante conhecimento. Helena? Sim, eu também. Bom, quero agradecer a todos, agradecer ao Alfredo Narras, Antônio Chagas, todo o pessoal da live, uma família linda, que é tão gostoso a gente vir aqui se encontrar nessas lives, a gente sai assim de um passe muito gostoso, né? De uma vibração que alimenta a alma. E, bom, gratidão profunda a todos. Eu vou dar agora para o Narras para fazer as colocações, tudo que ele quiser. Helena, eu não tenho palavras, só gratidão, muita gratidão a você, ao Antônio, àqueles amigos nossos que nos acompanharam. É uma honra para mim receber tanta vibração positiva, amorosa, amigável de tantas pessoas. Eu não vi nenhuma hostilidade de ninguém, apesar dos temas chocantes que nós abordamos aqui. Então eu estou muito feliz, estou muito honrado, muito agradecido por todo esse apoio, por toda essa consideração que a gente recebe nesses hangouts. Muito obrigado, todo o coração. Espero que a espiritualidade que nos assista a todos os amigos também, dando a todos a oportunidade de desenvolverem suas próprias experiências com base em informações mais modernas, mais atuais,
a respeito da vida espiritual. Então, forte abraço a todos, muito obrigado.